Olha, estão preparando o bote no Bolsonaro. Aliados do Bolsonaro estão preparando o bote nele e não foi por falta de aviso. Eu fui em Chernobyl nos últimos dias, eu vi os bolsonaristas avisando que ele seria traído. E Bolsonaro não liga pra ninguém porque falam, já estão preparando. Olha só, o Kassab, que é do PSD. O PSD tem um ministro no governo Bolsonaro, foi parte do acordo para o Kassab começar a apoiar o Bolsonaro. O PSD apoia o Bolsonaro, mas os dois membros do PSD na CPI da Covid são de oposição ao Bolsonaro, só para ver que não é um apoio muito forte. E olha que o Bolsonaro deu um ministério para eles. O Kassab está agenciando reuniões do Rodrigo Pacheco como presidenciável, veja bem, ele vai no status de presidenciável a reuniões com empresários que são ligados ao Bolsonaro. Olha, mas o Rodrigo Pacheco que também está com o Bolsonaro. Então na frente das câmeras estão todos com o Bolsonaro. Por trás dos holofotes estão todos preparando o bote no Bolsonaro, porque se o Rodrigo Pacheco quer ser candidato à presidência, porque o Bolsonaro tem que perder para ele ganhar. Então não tá nada bom para o Bolsonaro. A gente vê que os senadores estão preparando um bote no Bolsonaro e vai ser bem dado. Vai ser aquele, na hora que a onça bebe água, sabe? Vai ser o bote no Bolsonaro. Eu vou falar sobre isso aqui, a CPI continua trabalhando, o Bolsonaro, olha, os bolsonaristas, vou também falar sobre isso, que os bolsonaristas estão avisando que essa traição vai acontecer faz muito tempo, faz mais de um mês, eu nem dei bola, nem fiz vídeos antes sobre isso, tô fazendo agora, Mas antes, um segundinho, você quer ver o Bolsonaro se estrepar, se ferrar? Então se inscreve no canal e curte o vídeo, que aqui a gente faz oposição a esse desgoverno todos os dias, um desgoverno assassino e corrupto. E nas ruas também, ontem em Nova Iguaçu, tava rodando o nosso carro de som, denunciando os crimes do Bolsonaro, denunciando que, tava lotado lá, hein? Denunciando que ele se recusou a comprar as vacinas que salvariam a população e salvariam também a economia. Quem quiser ajudar essas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e Apoia pra gente continuar indo pra cima deles. Agora vamos falar sobre a CPI e o Bolsonaro podendo ser traído. Aconteceu uma coisa. No ano passado o Bolsonaro mudou o ministro das Comunicações. Ele colocou o Fábio Farias. Fábio Faria, ele é o genro, o cunhado, é da família do Silvio Santos, genro. Aí a gente fala, o Silvio Santos é bolsonarista, ele também deve ser, o Fábio Faria até é bolsonarista, mas desde o primeiro dia, quando ele assumiu o gabinete do ódio, todo passou a atacá-lo. Eu falei, peraí, o cara é ministro das comunicações, e o gabinete do ódio, que é exatamente a comunicação do governo Bolsonaro, que é aquilo que a gente sempre fala, o Bolsonaro conseguiu alcançar milhões de pessoas usando o WhatsApp com o gabinete do ódio, eles começam a atacar o ministro da comunicação. Falei, tem coisa errada aí. Aí, nos últimos mais de um mês atrás, eu comecei a ver o quê? Nas últimas semanas. Muita gente falando, ele é um traidor, ele é um traidor, ele é um traidor. Aqui há alguns dias, quando eu mostrei, os bolsominions começam a atacar o Bolsonaro, quem é inscrito no canal sabe, um vídeo de alguns dias atrás, mostrando o Eduardo Bolsonaro e o Bolsonaro sendo atacado pelos próprios bolsonaristas. Um dos posts era um post do Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação, em que ele mostrava um cavalo de Troia. Esse cavalo de Troia, o que acontece? Vários bolsonaristas começaram a falar, o Fábio Faria, é ele. Tá, até aí, ok, ele é do PSD. Ele entrou também numa articulação para o PSD continuar apoiando o governo Bolsonaro. Mas vamos lembrar que o PSD, que é do Kassab, um dos políticos mais, talvez, conhecidos do PSD é o Calil, que é o prefeito de Belo Horizonte, que é extremamente anti-bolsonarista. Só para você ter ideia de como é aquele apoio que você quer só porque tem alguns votos na Câmara dos Deputados. É isso, esse é o apoio deles. Alguns votos na Câmara dos Deputados para aprovar algumas matérias e alguns no Senado. Pouco, hein? Porque na hora de indicar membro para a CPI, indicaram 2 anti-bolsonaristas. Então é um apoio que não é muito bom. Aí vem o presidente do partido, que é o Kassab, e começa a agenciar reuniões. O Rodrigo Pacheco, que é outro aliado que estava com o Bolsonaro, com empresários bolsonaristas. Aí eu te falo uma coisa, com a maioria dos seres humanos, aí quando você começa a falar de pessoas ricas, pessoas que têm cargos públicos há muito tempo, aí é mais ainda. Você quer ganhar alguém, você ganha pela autoestima, pelo ego, pela vaidade. Agora imagina a vaidade do Rodrigo Pacheco, um senador em primeiro mandato,
Em apenas 2 anos como senador, ele já é presidente do Senado. Eu acho que não tem outro senador que conseguiu chegar no Senado e já ser presidente em tão pouco tempo. Talvez seja um recorde, aí alguém pode pesquisar, mas em apenas 2 anos. Aí começa a falar para esse cara, você pode ser presidenciável. Pô, imagina você como presidente, olha a sua ascensão política, que rápido. Quem era Rodrigo Pacheco na fila do pão 2 anos atrás? Não era nem nada, agora você é presidente do Senado. Ano que vem tem eleição, tem uma CPI aí, ó. Bolsonaro é o presidente. O ego do cara vai subindo, vai inflando. E aí, um cara que é aliado do Bolsonaro, vamos lembrar que a CPI da Covid foi atrasada por causa do Rodrigo Pacheco, ele vai começar, ele começa a pensar, peraí, mas é verdade, por que eu vou ficar apoiando aqui o governo genocida? O próprio Rodrigo Pacheco faz algumas críticas ao Bolsonaro quando ele faz. Pena que as atitudes dele não condizem com as palavras, né? Mas quando ele faz críticas ao Jair Bolsonaro, ele faz as críticas falando, a culpa da pandemia é que o presidente Bolsonaro não quis articular com os governadores. Quer dizer, são críticas que exatamente o que aconteceu. O problema é a hora que ele tem que mostrar o apoio ao Bolsonaro, sabe-se lá por quê, né? Que ele apoia o governo Bolsonaro, cargos e tudo mais. Aí é que é o problema do Rodrigo Pacheco. Mas ele é um aliado atual do governo Bolsonaro que começa a ser cortejado por empresários, alguns bolsonaristas. Entre os empresários que ele se encontrou na casa do Kassab, que é quem agencia os encontros, tá um que estava no encontro dos empresários com o Bolsonaro, que é o administrador do Hospital Albert Einstein. Aí ele se reuniu até com o Datena, ele está se reunindo com um monte de gente, e vários que são ou eram bolsonaristas. E aí, eu vou te falar, começa a jogar um nome, jogar 1, 2, 3 vezes, o cara começa a falar, não, eu sou presidenciável. Claro, eu sei, e você sabe, que o Rodrigo Pacheco não tem votos. Pode colocar o Rodrigo Pacheco na urna, pode fazer o marketing que quiser em cima do Rodrigo Pacheco, que ele não se elege o presidente. Mas o Rodrigo Pacheco sabe? Claro que ele não sabe, ele fica naquela, então fica todo mundo puxando o saco dele, ele vai achar, uma hora ele começa a achar que sim. Só que só de plantar a sementinha da dúvida já é uma coisa muito grande. E quem está plantando é um aliado do governo. Para você ter ideia de que o Bolsonaro está sendo traído pelos próprios aliados. E os bolsominions estão avisando. Esse é o pior, estão avisando, estão falando, olha, é o cavalo de Troia, você colocou o cavalo de Troia dentro do palácio. Quando coloca o cavalo de Troia dentro da cidade, já era. E é isso. E o Bolsonaro não demite o ministro, não está nem pensando em demitir o ministro e está sendo traído. Só que o problema é o seguinte, até a atitude do Rodrigo Pacheco de adiar a CPI é ruim para o Bolsonaro. A gente está bravo agora porque adiando a CPI, o Bolsonaro fica com aquele 1% de chance que pelo menos eu quero dissipar esse 1% de chance, que é do Bolsonaro conseguir por algum milagre para ele, né, desgraça pra gente, conseguir trocar o Renan Calheiros da relatoria da CPI. Só por isso que eu tô bravo com o atraso. Mas a CPI atrasar não é tão ruim. Sabe por que não é ruim? Porque a CPI pode durar 3 meses, 6 meses, 9 meses, tudo mais. A CPI do jeito que está hoje, começando agora, semana que vem, ela vai até dezembro. O que temos para analisar é a situação atual. Situação atual péssima para o Bolsonaro. Olha só aqui o carro de som. 50 milhões de vacinas da Rússia e diminuiu pela metade a entrega de vacinas em março e abril. Se Bolsonaro quisesse salvar a economia, teria comprado vacinas e não recusado a compra. Assista Plantão Brasil no YouTube. No governo Bolsonaro, os preços da carne, arroz, feijão dispararam. Bolsonaro culpa sempre os outros, mas ele é o presidente. É preciso dizer claramente para todos saberem: Bolsonaro é o pior presidente da história. É impeachment ou morte. Tá aqui mostrando para todo mundo nas ruas o descaso desse desgoverno. Se você também sabe que é um desgoverno ruim, um desgoverno assassino, se inscreve aí no canal, curte o vídeo. Se você quiser ajudar as ações do canal, embaixo do vídeo o botão Seja Membro. No primeiro comentário tem o Pix, PicPay ou Apoie-se. Vamos continuar indo para cima deles que, venceremos. O Brasil vai voltar a ter, vou até descobrir aqui, ordem e progresso, principalmente progresso. Falou.